Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que à distância, devido à crise que o nosso país e o mundo de forma geral tem enfrentado. Nós tivemos que nos privar do contato físico uns com os outros. Eu espero de coração que toda essa situação se resolva o mais rápido possível. Mas enquanto a crise continuar, nós nos reuniremos pela internet, né? Nós teremos aulas virtuais. Nós somos gratos a Deus por esse recurso que nos permite continuar o nosso curso, mesmo que à distância. É um prazer estar aqui com vocês, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. E fiquem à vontade, por favor, para expressarem suas dúvidas e comentários. Eu estou sempre à disposição de vocês pelo WhatsApp, por e-mail. Vocês devem sempre ficar à vontade para entrar em contato comigo da forma que lhes parecer melhor, tá bom? Eu peço perdão a vocês desde já, porque eu não tenho muita habilidade com recursos audiovisuais. Então, na aula de hoje, vocês não me verão apenas a minha mão, tá? Minha mão escrevendo aqui no papel para vocês. Depois, se vocês tiverem alguma sugestão do que exatamente posso fazer para melhorar a técnica da aula, a técnica da gravação, eu agradeço. Na próxima semana, se Deus quiser, eu vou conseguir encontrar um jeito melhor de passar as aulas para vocês, tá bom? Vamos lá então, meus irmãos. Antes de nós irmos ao conteúdo da aula de hoje, vamos apenas recapitular algumas coisas que nós já aprendemos até aqui. Nesse primeiro quadro, nós temos o alfabeto hebraico, da direita para a esquerda, do Aleph ao Tav. As letras são Aleph, Beit ou Veit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Chaf, Chaf Sofit, Lamed, Mem, Mem Sofit, Nun, Nun Sofit, Samech, Ain, P ou Fe, Fe Sofit, Tzad, Tzad Sofit, Kuf, Resh, Shin ou Sin e Tav. Essas são as 22 letras do alfabeto hebraico com as suas 5 variações finais que aparecem em vermelho. Tá bom? Eu vou cantar, mais uma vez, a música do alfabeto hebraico para vocês e peço que vocês me acompanhem em suas casas. Talvez a família de vocês, as suas esposas, esposos, filhos e filhas, imaginem que vocês estão malucos, mas vocês sabem que o hebraico é coisa de louco, né? Vamos lá então, meus irmãos. Cantem juntamente comigo. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pe, Ve, Tzad, Kuf, Resh, Shin, Sin, Tav. Lembre-se de que as letras Sofit, as variações finais, não aparecem na música. Tá certo? Bom, eu não ouvi vocês cantando, infelizmente. Ou felizmente, em alguns casos, né? Não sei se vocês cantam bem ou não. Mas eu imagino que alguns de vocês tenham pronunciado errado os nomes de algumas letras. Como, por exemplo, o nome dessa letra aqui que se chama Het. Essa outra letra se chama Chaf. E essa letra se chama Samer. Talvez nas anotações de vocês tenham visto que os nomes dessas letras estavam com CH. Então, talvez vocês tenham lido Shet ao invés de Het, Shaf ao invés de Chaf e Samesh ao invés de Samer. Isso acontece porque nós estamos usando o CH aqui no nosso curso para representar aquele som de R, um som que não é tão comum assim na língua portuguesa, né? Especialmente na nossa variante aqui de São Paulo. Mas tomem cuidado com os nomes dessas letras. Het, Chaf e Samer. Bom, essa letra em laranja pode ter 2 sons diferentes. A penúltima letra do alfabeto hebraico pode ter o som como da letra X no nosso idioma, na palavra Xuxa, ou o som da letra S como na palavra sapo. Para fazer a distinção entre os 2 possíveis sons dessa letra, os massuretas na Idade Média acrescentaram um pequeno ponto no canto superior direito da letra para indicar que se tratava de um shin, com som de sh, sha, she, shi, sho, shu. Para indicar que a letra tinha esse som de S e que era, portanto, um sim,
eles colocaram um ponto no canto superior esquerdo. Sa, se, si, so, su. Dessa forma, então, nós fazemos distinção entre o shin e o sin. Nós vimos também que há 6 letras no alfabeto hebraico, conhecidas coletivamente como Begat Kefat, que podem receber um pequeno ponto no centro. O que é esse pequeno ponto? Esse ponto se chama Dagesh Leni. E esse ponto faz distinção também entre 2 possíveis sons da letra. Essas 6 letras, no passado, podiam ter 2 sons possíveis. 3 delas eu coloquei em verde e 3 delas em azul. Por quê? Porque as letras em verde, hoje, continuam tendo 2 sons possíveis. As letras em azul, hoje em dia, não têm mais 2 sons possíveis. Cada uma delas representa apenas um único som. A distinção de sons representados por essas letras em azul acabou se perdendo com o passar do tempo. Mas é fundamental que os irmãos saibam que, historicamente, essas 6 letras, conhecidas coletivamente como Begat Kefat, podiam representar 2 sons diferentes. Essa letra, com Dagesh no meio, se chama Beit e tem som de B. Beit, som de B. Sem o Dagesh, é um Veit e tem som de V. A segunda letra com o Dagesh se chama Gimel e tem som de G. G como na palavra galo, na palavra gato. Nunca o G como na palavra gelo. Em hebraico não existe esse som de J, que em português nós representamos ou pelo G, em alguns casos, ou pelo J. Sem o Dagesh, hoje em dia, essa segunda letra também tem o som de G. Tá? G como na palavra galo. Historicamente, porém, essa letra podia ter 2 sons. Né? No passado, em algum momento do passado, o Gimel com Dagesh tinha um som de G, Ga, Ge, Gi, Go, Gu, e sem Dagesh tinha um som parecido com aquele som que você emite quando faz gargarejo, né? Som de R, Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Uma coisa mais ou menos assim. A terceira letra, com Dagesh, se chama Dalet, e tem som de D. Sem o Dagesh, também é Dalet, tem som de D. A quarta letra, que é a próxima letra em verde, com o Dagesh se chama Kaf e tem som de K. Sem o Dagesh é um Raf e tem o som que aqui no curso nós representamos pelo CH, né? Aquele som de R, Ra, Re, Ri, Ro, Ru. A quinta letra com o Dagesh se chama P e tem som de P. Sem o Dagesh, a letra se chama Fe e tem som de F. A sexta e última letra com o Dagesh se chama Tav e tem som de T. E sem o Dagesh, ela também se chama Tav e tem som de T também. Bom, as letras da linha de cima, historicamente, representavam um som que podia ser pronunciado apenas no momento, como se fosse um soco. B, G, D, K, F, T. As letras da linha de baixo, historicamente, representavam sons que podiam ser mantidos enquanto você tivesse fôlego. V, R, V, R, F, Th. Tá? Hoje em dia, porém, como eu disse para vocês, apenas as letras em verde continuam representando 2 sons. As letras em azul, hoje em dia, representam um único som. Mas é fundamental que os irmãos saibam que essas 6 letras, e apenas elas, podem receber o Dagesh Leni. Se vocês tiverem dúvidas sobre quais letras são essas, basta que vocês se lembrem do nome Begat Kefat. Begat Kefat. Reparem que as consoantes do nome Begat Kefat são B, G, D, K, F, T. Esses sons dessas consoantes são justamente os sons representados por essas 6 letras.
Então, se vocês conseguirem se lembrar do nome Begad Kefat, vocês vão se lembrar quais são as 6 letras que podem receber o Dagesh-Lene. Tá bom? Nós aprendemos também que todas as 22 letras do alfabeto hebraico são consoantes. Não havia vogais no alfabeto hebraico. Isso não significa que na fala não houvesse vogais. Na fala havia vogais. Só que não havia vogais sendo representadas graficamente. Isso acontece com bastante frequência na nossa linguagem da internet. Se eu escrevo VC, todas as pessoas vão ler como você. As pessoas vão colocar na leitura as vogais que estão faltando. Isso acontecia também em hebraico, só que com todas as palavras. O problema é que esse sistema de escrita pode gerar uma série de ambiguidades na leitura, porque uma mesma palavra pode ser lida de diversas formas, né? Já no período bíblico, então, 3 letras em particular foram selecionadas para que pudessem representar, além de sons consonantais, sons vocálicos. Essas letras são Rei, Yud e Vav. O Rei é aquela consoante que tem o som do nosso R, né? O R como na palavra rato, como na palavra rua. Ha, he, hi, ho, hu. É aquele H no inglês que aparece na palavra hello ou na palavra hot dog, tá? O Re, além de ser uma consoante, passou a ser usado já no período bíblico para representar as vogais A e E no final de uma palavra. Às vezes, em alguns casos raros, também a vogal O. O Yud, que era uma consoante, né, que nós geralmente relacionamos com Y, passou a ser usado também para representar as vogais I e E. E o Vav passou a ser usado para representar as vogais O e U. Esse sistema de vocalização bastante incipiente foi criado já no período bíblico. Tá? Autores bíblicos usavam esse sistema de vocalização. Bom, nós também estudamos as chamadas vogais massoréticas. Esse sistema de vocalização, criado no período bíblico, era bastante útil, com certeza, mas não era um sistema completo. Na Idade Média, os massoretas, aqueles escribas judeus, precisavam preservar a pronúncia de um idioma que não era mais falado no dia a dia, um idioma que era restrito a ambientes religiosos, ao ambiente da sinagoga. Os massoretas, então, criaram alguns sinais para colocar no texto bíblico para representar as vogais. Esse pequeno traço debaixo da letra se chama patar, e o patar tem som de A. O patar é a primeira das vogais breves. Nós temos vogais breves e vogais longas. As vogais breves eram aquelas que duravam um tempo. As longas duravam 2 tempos. Um A breve seria A, um A longo seria A. Hoje em dia, porém, não se faz mais distinção na prática entre uma vogal breve e uma vogal longa. Vocês não precisam se preocupar com isso na pronúncia. Vocês podem pronunciar um A breve exatamente como vocês pronunciam um A longo. Só que vocês precisam saber muito bem que há vogais historicamente breves e vogais historicamente longas. Tá bom? O patar é o A breve. Esses 3 pontos debaixo da letra se chamam segol e são o E breve. Eu usei o lamed como base em todos os casos aqui. Lamed com patar, lá. Nós leríamos assim essa sílaba, porque o lamed tem som de L e o patar tem som de A, portanto, lá. No segundo caso, o lamed, mais uma vez, tem som de L, e o segol, esses 3 pontinhos, tem som de E, portanto, lê. No terceiro caso, nós temos um lamed e debaixo dele um pequeno ponto. Esse pequeno ponto se chama hirek, e o hirek é o I breve. Como nós leríamos essa sílaba? Leríamos como li. Depois, nós temos um lamed, e debaixo do lamed nós temos um sinal que parece um pequeno T. Esse sinal se chama kamatz hatuf. Kamatz hatuf. E o kamatz hatuf tem som de O, portanto, lo. Depois, nós temos um lamed, e debaixo do lamed 3 pontos na diagonal. Esses 3 pontos se chamam kubutz. Kubutz. E o kubutz tem som de U.
O kibutz é o U breve. Portanto, aqui nós temos a sílaba lu. A, E, I, O, U. Em vogal nós temos, de fato, em hebraico nós temos, de fato, 5 vogais apenas. Tá? Em português nós aprendemos que nós temos 5 vogais, mas na verdade nós temos 7. Né? A, E, I, O, U. O que acontece em português é que nós representamos a vogal E com o mesmo símbolo que nós usamos para representar a vogal E. Assim como nós representamos a vogal O com o mesmo símbolo que nós usamos para representar a vogal O. Mas trata-se de vogais diferentes. Nós temos 7 vogais na língua portuguesa. Em hebraico nós temos apenas 5. A, E, I, O, U. Portanto, em hebraico não existem E nem O. Tá bom? Nós temos também vogais longas. A primeira vogal longa é o kamatz, esse pequeno T que eu coloquei debaixo do lamed. Eu usei lamed, mas eu poderia ter usado outra letra qualquer, como o reish, como shin, como tav, etc. Bom, o kamatz é idêntico ao kamatz hatuf, que é o O breve. E hoje nós vamos aprender a fazer a distinção entre esses dois sinais. Tá? O kamatz representa o A longo. Nós lemos então essa sílaba como lá. Esses pequenos 2 pontos debaixo do lamed se chamam tsere. E o tsere tem som de E. O tsere é o E longo. Portanto, essa sílaba nós lemos como le. Tsere tem som de E. Agora nós temos um ponto que fica no canto superior esquerdo da letra. Esse ponto se chama holem. Holem. E o holem representa o O longo. Lamed tem som de L. Holem tem som de O. Portanto, lo. E nós temos também vogais longas do sistema misto, ou vogais longas mistas, mais simplesmente. O que isso significa? Bom, nós vimos que no período bíblico, essas 3 letras, o Re, o Yud e o Vav, começaram a ser usadas para representar também sons vocálicos, para facilitar a leitura. Mas cada uma dessas letras podia representar mais do que uma vogal. Os massoretas, ao receberem o texto bíblico escrito com essas letras representando vogais, precisavam deixar claras as ocasiões em que o Re representava o A, as ocasiões em que ele representava o E e as ocasiões em que ele representava o O. Então eles precisavam criar alguns sinais para fazer distinção entre os possíveis sons do Re, entre os possíveis sons do Yud e os possíveis sons do Vav. Tá? Bom, o Re sempre aparecia no final de uma palavra. Ele sempre representava uma vogal no final de uma palavra. Então, sempre que vocês virem o Re no final de uma palavra, saibam que ele é uma vogal. Quando o Re, no final de uma palavra, era precedido por um kamatz, nós tínhamos aqui uma unidade, né? Uma unidade conhecida como kamatz-he. Kamatz-he. Nós jamais devemos considerar separadamente o kamatz e o Re. Sempre que no final de uma palavra houver um Re precedido por um kamatz, nós temos aqui uma unidade. Esses 2 sinais juntos são o A longo também. A longo. Kamatz-he é o A longo. Portanto, nós lemos essa sílaba como lá. Lá. Sempre que o Re aparecer no final de uma palavra, o seu valor vai ser esclarecido pela vogal que aparecer debaixo da letra anterior. Nesse caso, o kamatz. Tá bom? Mas nos casos seguintes, o valor do Re é esclarecido pelo segol e pelo tsere. Nesses 2 casos, nós também temos unidades. Unidades, tá? Uma unidade composta pelo tsere e pelo Re, chamada de tsere-Re, e uma unidade composta pelo segol e pelo Re, chamada de segol-Re. Essas 2 unidades têm o mesmo som. Elas são o E longo no final de uma palavra. O E longo no final de uma palavra. Tá? Então, nós leremos essas 2 sílabas como le. Le. Tá bom?
Nesse terceiro caso, nós temos, depois do Lamed, um Yud. E reparem que o Yud, no período bíblico, era usado para representar o I ou o E. O que os maçoretas fizeram para deixar claro, ou para deixar claras, as ocasiões em que o Yud era usado para representar o som de E? Eles colocaram um tseré debaixo da letra anterior, no caso, debaixo do Lamed. Tá? Dessa forma, então, se esclarece o valor do Yud. O Yud aqui é uma vogal, e o valor dessa vogal é E. Nós temos de novo aqui uma unidade, só que essa unidade é composta por tseré e Yud. Nós leríamos então essas 3 sílabas como Lê. Tá bom? O Yud, no período bíblico, também podia ser usado para representar a vogal I. O que os maçoretas fizeram na Idade Média para deixar claras as ocasiões em que o Yud tinha valor de I? Eles colocaram um Hirek debaixo da letra anterior. Nós temos de novo aqui uma unidade composta dessa vez por Hirek e Yud. Hirek e Yud. E essa unidade tem som de I. Esse é o I longo. Então nós lemos essa sílaba como Li. Aqui, mais uma vez, nós temos o Rei no final de uma palavra. Tá? Qual vai ser o valor do Rei aqui? O valor do Rei vai ser esclarecido pelo sinal que estiver na letra anterior. Qual é o sinal que está na letra anterior? Holem, que tem som de O. Aqui, de novo, nós temos uma unidade. E essa unidade é composta por Holem, Re. Holem, Re. Holem, Re tem som de O, evidentemente. Nós lemos, então, essa sílaba como Lo. O Re era usado como vogal apenas no final de uma palavra. O Kamatse, o Tseré, o Segol-Re e o Holem-Re sempre vão aparecer no final de uma palavra. Nunca no meio, nunca no começo. Sempre no final de uma palavra. Todas as outras unidades, como o Tseré Yud ou como o Hirek Yud, podem ser usados no meio ou no final de uma palavra. Não podem ser usados no começo, porque nenhuma sílaba em hebraico, como nós vimos, começa com vogal. Nós temos apenas 2 tipos de sílabas em hebraico: CV ou CVC. CV, consoante vogal, é uma sílaba aberta. CVC, consoante vogal consoante, é uma sílaba fechada. Não há, em hebraico, algum tipo de sílaba que se inicie com vogal. Tá bom? Então, o Tseré Yud e o Hirek Yud podem aparecer no meio ou no final de uma palavra. Todos os outros símbolos que nós vimos até aqui podem ser usados exclusivamente no final de uma palavra. Bom, nós temos também o Vav com ponto em cima. O Vav podia ser usado no período bíblico para representar as vogais O ou U. O que os maçoretas fizeram para deixar claras as ocasiões em que o Vav representava o som de O? Eles colocaram um pequeno ponto em cima do Vav. Essa unidade é chamada de Holem Vav e representa o longo, assim como o Holem Re. Tá? Então, de novo, nós leremos essa sílaba como Lo, assim como a sílaba ao lado. E, por fim, nós temos um Vav com ponto na frente. O Vav com ponto na frente tem som de U. U. Tá? Nós leremos essa sílaba, então, como Lu. O Vav com ponto na frente se chama Shurek. Shurek. Tem som de U. Bom, um macete para vocês se lembrarem dessa diferença entre o Vav com ponto em cima e um Vav com ponto na frente, como eu disse para vocês na aula, é o seguinte. Esse ponto em cima do Vav parece um olho. E o olho começa com O. Esse ponto na frente do Vav parece um umbigo. E o umbigo começa com U. Tá bom? Então, quando nós estivermos lendo a Bíblia e acharmos um Vav sem ponto nenhum, esse Vav tem som de V. O Vav com ponto em cima tem som de O. E o Vav com ponto na frente tem som de U. Beleza.
Seguindo então, nós chegamos ao Shivá, a respeito do qual nós estávamos falando na semana passada, tá? Nós vimos que há dois tipos de Shivá. Shivá silencioso, ou mudo, e Shivá sonoro, ou vocálico. O Shivá são esses dois pequenos pontos em pé que são colocados debaixo de uma letra, debaixo de uma consoante, tá? O Shivá mudo, ou silencioso, como o próprio nome indica, não tem som. Ele não representa som algum. Já o Shivá sonoro tem som. Ele representa o E breve, tá? É uma vogal breve, no caso, o E. O Shivá silencioso aparece numa sílaba fechada, CVC. O Shivá sonoro aparece em uma sílaba aberta, CV, consoante vogal. Tá? Vamos ver algumas regras para nós conseguirmos identificar a natureza do Shivá. Tá? Não é tão simples assim. Vamos lá então. Eu imagino que vocês, nesse momento, tenham dado uma risadinha, né, dizendo, nada no hebraico é simples. Enfim, talvez vocês estejam certos. Vamos lá então. Debaixo da primeira letra de uma palavra, o Shivá é sempre sonoro. Debaixo da primeira letra de uma palavra, o Shivá é sempre sonoro. O exemplo que eu citei para vocês na última aula foi o seguinte. Bom, esse é o nome de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento. Lembre-se de que nós temos que ler a palavra da direita para a esquerda. A primeira letra da palavra é um shin e não um sin. Nós sabemos disso porque o ponto está no canto superior direito e não no canto superior esquerdo. Se o ponto estivesse desse lado, a letra seria um sin e teria som de S. Como o ponto está nesse canto superior direito, a letra é um shin e tem o mesmo som representado pelo X em português, como na palavra Xuxa. Tá? Debaixo do shin nós temos o Shivá. Esse Shivá é silencioso ou sonoro? Ele é sonoro e deve ser, portanto, pronunciado como E. E por que ele é sonoro? Porque ele está debaixo da primeira letra da palavra. Nesse caso, o Shivá é sempre sonoro. Portanto, como nós leríamos essa primeira sílaba? Leríamos como She. Shin tem som de X. Shivá sonoro tem som de E. Portanto, She. Essa é a primeira sílaba da palavra. A segunda sílaba é composta por Lamed, que tem som de L, e Holem, que tem som de O. Portanto, Lo. Essa é a segunda sílaba da palavra. E a terceira é composta por Mem, que tem som de M, e depois nós temos uma unidade composta por Holem Re. Aqui nós temos o Holem Re. Lembre-se de que o Re, no final de uma palavra, nunca é pronunciado como uma consoante. O Re, no final de uma palavra, é sempre uma vogal. E que vogal ele representa? Para nós sabermos o valor dessa vogal, nós temos que olhar para o sinal que está na letra anterior. No caso, o Holem, que tem som de O. Portanto, o som dessa vogal é O. Nós temos, então, uma unidade composta por Holem e Re, que tem som de O. A última sílaba, então, é Mo. Essa sílaba é composta por Mem, Holem, Re. Lendo a palavra inteira, nós temos Shelomo. Shelomo. Shelomo é o nome de Salomão na Bíblia. Salomão, grande rei Salomão. Tá bom? Essa palavra, como nós vimos, então, tem 3 sílabas. A primeira sílaba é composta por Shin e Shivá sonoro. Shivá sonoro é uma vogal. Essa sílaba, então, é CV, consoante vogal. A segunda sílaba é Lo, Lamed, Holem. Mais uma vez, consoante, Lamed, vogal, Holem. E a terceira sílaba é composta por Mem, que é uma consoante, e Holem Re, que é uma vogal. A palavra Shelomo, portanto, tem 3 sílabas, e as 3 são abertas. Uma sílaba aberta é aquela que é composta por consoante e vogal. Outra palavra.
Beleza, vamos tentar ler esta palavra. Se você quiser pausar o vídeo agora e tentar ler a palavra sozinho, para você treinar, fique à vontade. Bom, vamos lá então. A primeira letra da palavra é Nun. Nun. Vocês devem tomar muito cuidado ao grafar o Nun, tá? Muitas pessoas, ao grafarem essa letra, a fazem muito similar ao Veit. Vocês devem tomar muito cuidado. Essa base do Nun é bem menor do que a base do Veit. Reparem aqui. E essa haste de cima é bem menor também do que a haste do Veit. Vocês devem fazer essa base do Nun um pouco maior do que essa haste de cima. Elas não são do mesmo tamanho, tá bom? Tomem cuidado, então, ao grafar essa letra. O Nun tem som de N. O Shivá, debaixo do Nun, é sonoro. Por que é sonoro e não silencioso? Porque ele está debaixo da primeira letra da palavra. Nesses casos, o Shivá é sempre sonoro. Nun, que tem som de N, lido junto com o Shivá sonoro, que tem som de E, qual é o resultado? Ne. Ne é, então, a primeira sílaba da palavra. Ne. Segunda sílaba, nós temos aqui um Veit. Como nós sabemos que é um Veit e não Beit? O Beit tem um ponto no meio, como nós vimos anteriormente, né? A letra com ponto no meio é um Beit, sem o ponto é um Veit. Tá? E esse ponto se chama Dagesh Lene. Aqui nós sabemos então que nós temos um Veit. Bom, o Veit tem som de V. Depois do Veit nós temos o quê? O Hirek. Não apenas o Hirek, mas o Hirek Yud. Hirek Yud. Nós temos essa unidade composta por Hirek e Yud. E qual o som do Hirek Yud? Como nós vimos no quadro anterior, o som dessa unidade é I. V com I fica Vi. Essa é a segunda sílaba da nossa palavra. Terceira sílaba. Aqui nós temos o Aleph. E o Aleph, como nós vimos, é uma consoante cujo som se perdeu com o passar do tempo. Trata-se de uma consoante que hoje em dia não representa mais som algum, como o H na palavra helicóptero no português. A letra não representa som algum. Bom, e depois nós temos o quê? Nós temos de novo o Hirek Yud, essa unidade que tem som de I, é o I longo. E por fim nós temos o Mem Sofit, que tem som de M. Quando Mem aparece no começo ou no meio de uma palavra, ele tem este formato. Parece uma chaleira, um bule, né? Quando Mem aparece no final de uma palavra, ele tem este formato. Este é o Mem Sofit. Tá? Aqui nós temos o Mem Sofit, porque ele aparece no final de uma palavra. Como nós podemos ler essa terceira sílaba? Aleph não tem som. Hirek Yud tem som de I. Mem Sofit tem som de M. Nada mais I mais M, Im. A palavra completa então é Ne-vi-im. Neviim. Neviim é o plural de Navi. Navi significa profeta, Neviim, portanto, significa profetas. Profetas. Vamos fazer a divisão silábica dessa palavra. Neviim começa com a sílaba Ne. Nun é uma consoante. E depois do Nun nós temos o som do Shivá sonoro. O Shivá sonoro é uma vogal, né? Portanto, CV. Segunda sílaba, Vi. Aqui nós temos o Veit, que é uma consoante. E depois nós temos o Hirek Yud. O Hirek Yud, como eu tenho dito para vocês, repetidamente é uma unidade. E essa unidade tem som de I. Sempre que debaixo de uma letra houver o Hirek e a letra seguinte for o Yud sem nada embaixo, nós temos aqui o Hirek Yud, essa unidade que tem som de I. Tá? Então, Hirek Yud são uma vogal. Depois nós temos o Aleph, que apesar de não ter som, é uma consoante. Seguido pelo Hirek Yud, mais uma vez, essa unidade que é uma vogal, essa unidade que tem som de I. E por fim nós temos o Mem Sofit, que é
uma consoante, que tem som de M. Essa palavra tem 3 sílabas. Ne-vi-im. Ne-vi-im. As 2 primeiras sílabas são abertas e a última é fechada. Tá bom? Segunda regra. Quando aparecer debaixo de uma letra que suceda uma consoante com vogal longa, o shivá será sonoro. Vou repetir. Quando aparecer debaixo de uma letra que suceda uma consoante com vogal longa, o shivá será sonoro. É mais fácil nós explicarmos essa regra por meio de um exemplo. Tá? Vamos lá então. Certo. Aqui está a nossa palavra. Essa primeira letra é um shin ou um sim? É um shin. Como nós sabemos, o ponto está no canto superior direito. Se o ponto estivesse do outro lado, a letra seria um sim, teria som de S. Como o ponto está no canto direito, a letra é um shin e tem som de X. Debaixo dessa letra, nós não temos vogal alguma. Mas nós temos, depois dessa letra, um vav com ponto em cima. O que era um vav com ponto em cima? É o cholem vav. O cholem vav é o. O cholem vav representa o O longo. Portanto, aqui nós temos a primeira sílaba da palavra. A sílaba sho. Shin tem som de X, cholem vav tem som de O. Portanto, sho. A próxima letra da palavra é um Fê. É um Fê e não um P. Se essa letra tivesse um dagesh lene no meio, um pontinho no meio, ela seria um P. Como ela não tem o dagesh lene no meio, é um Fê e tem, portanto, som de F. Debaixo do Fê nós temos o shivá, os 2 pontos em pé. Esse shivá é silencioso ou sonoro. Para nós identificarmos a natureza de um shivá que aparece no meio de uma palavra, nós temos que ver o que está antes dele. Tá? O que está antes desse shivá? Que tipo de vogal aparece na sílaba anterior? A vogal que aparece na sílaba anterior é o cholem vav. E o cholem vav, como nós temos visto, é uma vogal longa. Quando o shivá aparecer debaixo de uma letra que suceda, que venha depois de uma consoante com vogal longa, ele será sonoro. É o que acontece aqui. Antes do shivá, há o cholem vav, que é uma vogal longa. Portanto, esse shivá é sonoro. Se essa vogal fosse breve, como nós vamos ver na regra seguinte, o shivá seria silencioso. Tá? Mas nesse caso ele é sonoro, porque antes dele aparece uma vogal longa, cholem vav. Portanto, esse shivá vai ser pronunciado como E. Aqui então nós temos o som do Fê, que é o F, né? Somado ao som do shivá sonoro, que é E. Portanto, Fê. F mais E, Fê. Essa é a segunda sílaba da palavra. A terceira sílaba é Tet, que tem som de T. E depois do Tet, mais uma vez, nós temos o Herek Yud, que tem som de I. De novo, nós temos aquela unidade. E por fim, no final da palavra, Mem Sofit, com som de M. Tet, Herek Yud, Mem Sofit. Tet, som de T. Herek Yud, som de I. Mem Sofit, som de M. T e M. Portanto, Tim. Tim. Tá? A palavra completa é Shofetim. Shofetim. Shofetim é o plural de Shofet. Shofet significa juiz. Shofetim, portanto, significa juízes. Reparem que essa é a segunda palavra no plural que nós vemos. Nós já tínhamos visto a palavra Neviim, que significa profetas. Agora nós estamos vendo a palavra Shofetim, que significa juízes. 2 palavras no plural. Reparem que a terminação das 2 palavras é a mesma, a terminação im. Quando nós chegarmos na parte de substantivo em nosso curso, nós vamos aprender que a terminação do plural masculino em hebraico é justamente esse im, tá? Shofetim, juízes. Neviim, profetas. Vamos fazer a divisão silábica da palavra shofetim.
A palavra se inicia com Shin, que é uma consoante. O Shin é seguido pelo Rolem Vav, que é uma vogal, que tem som de O, né? Depois, nós temos o Fe, que é uma consoante, seguido pelo Shivá sonoro, que é uma vogal. Depois nós temos o Tet, que é uma consoante, seguido pelo Hirik Yud, que é uma vogal. E por fim aparece o Mem Sofit,